13 anos depois da primeira indicação ao Oscar com o filme O Pagador de Promessas, o Brasil comemorava a repercussão e o sucesso de bilheteria de Dona Flor e seus dois maridos. Em 1976, a produção nacional estrelada por Sônia Braga, José Wilker e Mauro Mendonça levou quase 12 milhões de brasileiros ao cinema. No mercado brasileiro não existe filme internacional, nacional que tenha dado mais dinheiro do que Dona Flor. Na época, os Trapalhões também eram recordistas de bilheteria. 7 filmes gravados pelo quarteto de humoristas foram vistos por quase 35 milhões de espectadores no país. Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré, a vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A década de 70 foi uma das mais fartas para o cinema brasileiro. Boa parte dos filmes nacionais fazia tanto sucesso quanto as produções estrangeiras. Chegamos a um momento que quase chegamos a mear o mercado com os americanos. Mas o bom desempenho não se repetiu na década seguinte. Os filmes brasileiros foram praticamente esquecidos pelo público. Um problema que só se agravou nos anos 90 com a extinção da Embrafilme, a empresa estatal que custeava praticamente todas as produções nacionais. Com isso, a indústria cinematográfica no país abriu de vez as portas para o domínio hollywoodiano. No início da década de 90 a gente vai ver os cinemas brasileiros só passando filmes internacionais. What are you? I'm Batman. Para muita gente, a invasão das produções estrangeiras é uma ameaça. Segundo o governo, por exemplo, o problema é a influência nos padrões de consumo e estilo de vida dos brasileiros. Para frear essa onda de filmes internacionais e recuperar a identidade brasileira, o país criou há 16 anos a Lei do Audiovisual, que prevê incentivo fiscal a empresas que investem em produções nacionais. A norma marcou o renascimento do cinema no Brasil e viabilizou filmes como O Quatrilho, que concorreu ao Oscar em 1995, e O Que É Isso, Companheiro, que 3 anos depois também disputou o troféu de melhor filme estrangeiro. Sucesso de crítica e também de público. As produções brasileiras voltaram a encher as salas de cinema de todo o país. Um fenômeno explicado não só pela qualidade cada vez melhor. Muitos especialistas acreditam que as obras brasileiras também foram impulsionadas pelas chamadas cotas de tela. O mecanismo criado no governo de Getúlio Vargas havia sido extinto em 1990, mas com a política de incentivo à produção nacional, voltou a obrigar os cinemas do país a reservar um número mínimo de dias por ano para exibir filmes do Brasil. Com o aumento da oferta, o brasileiro passou a assistir e gostar do produto nacional. Os filmes nacionais estão muito bons. É uma coisa que vai estar melhorando cada vez mais. Lembrança para minha mãe, Maria Dalgisa Bezerra. Josefa Maria da Silva, lá em São Bento do Una. Para o meu noivo, João Pedro da Silva, em São Paulo. Para o meu pai, José Alves da Silva. A reserva de mercado existe até hoje. Os exibidores devem cumprir a cota de acordo com uma tabela progressiva publicada anualmente pela Agência Nacional do Cinema. Quanto maior o número de salas, mais dias devem ser reservados aos filmes nacionais. O trabalho de uma vida. Dentro desses frascos residem a cura de todos os males. Este ano foi determinado que cinemas com apenas uma sala devem manter em cartaz pelo menos 2 produções brasileiras diferentes por 28 dias. Já um complexo de 20 salas tem de exibir 11 filmes. Cada título deve ficar em cartaz durante 58 dias. E um detalhe, em todas as sessões. A tabela é definida de acordo com o perfil das produções que serão lançadas naquele ano e também com o desempenho dos filmes nacionais no ano anterior. O número de público, o número de renda das salas de exibição, e a partir daí se faz um estudo para definição das premissas para o ano seguinte da cota de tela. Em 2004, o critério foi questionado nos tribunais por centenas de exibidores. É que a cota mínima quase dobrou de um ano para o outro. Passou de 35 dias em 2003 para 63 em 2004.
Naquele ano especificamente nós tivemos um boom de lançamentos de boa qualidade, em que tiveram, na verdade, um acesso maior de número de espectadores nas salas de exibição. Isso fez com que naquele ano, na verdade, com base naquele ano, se fizesse um aumento na cota de tela para o ano seguinte. Mas muitos donos de cinemas alegaram que mesmo com lançamentos como Cazuza e Olga, foi impossível ter lucro com as produções nacionais em 2004. Por isso, o pedido nos tribunais era para que a Ancine suspendesse as multas aplicadas naquele ano pelo não cumprimento da cota. À frente das ações judiciais estavam empresários que, por terem poucas salas, se dizem os mais prejudicados. Se eu tenho 8 salas, se eu coloco o filme nacional em uma e ele não funciona, eu tenho 7 segurando Quando você tem 2 ou tem uma, se ele foi mal, você foi embora. E o público confirma, não é todo ano que o cinema nacional agrada. O tema é quase o mesmo, é pobreza, é violência, então isso cansa. Lembra qual foi o último filme brasileiro que assistiu? O último filme brasileiro, bom, a memória está fraca, certo? Não lembro, não. E o problema não se resume à rejeição do público. Muitos pequenos exibidores alegam que são prejudicados até quando o mercado brasileiro está aquecido. É que, na maior parte das vezes, as cópias dos filmes nacionais chegam aos municípios menores meses depois do lançamento nas capitais. E para cumprir a cota, os cinemas do interior são obrigados a exibir filmes que já foram pirateados e muitas vezes até saíram em DVDs. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Vai ficar todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! Ou seja, a cota de tela para os pequenos cinemas passou a ser uma punição, porque ele não consegue ter bilheteria. A Ancine reconhece o problema e garante que já está criando mecanismos para que os pequenos exibidores também lucrem com as produções nacionais. Mas a agência não aceitou o pedido de suspensão das multas impostas em 2004. Na verdade, se esperou que o número de espectadores se mantivesse. Houve, na verdade, um ligeiro declínio, mas nada que fosse significativo a ponto de inviabilizar ou desqualificar aquele número de cota de tela que foi definido para 2004. A Justiça também não atendeu o pedido dos donos de cinemas. O entendimento foi que a cota respeitou a regra de mercado estabelecida por lei e que num país como o Brasil, onde o domínio estrangeiro ainda é expressivo, não é possível abrir mão de nenhum instrumento que possa ajudar a fortalecer o produto e a identidade do país. A gente tem uma cultura extremamente vigorosa, né, na música popular, no teatro. Eu acho que o cinema teria uma importância muito grande no sentido de divulgar essa ideia do país, de fortalecer esse país e alimentar a esperança de uma juventude na capacidade de produzir, de construir, né, sem apenas mimetizar, copiando formas internacionais. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou, saber quem eu sou.